Fala galera que tá assistindo meu canal, aqui quem fala é o tal do Edu. E bem galera, hoje eu separei 10 tópicos de falha na Matrix pra vocês. Eu vou deixar todas as histórias no link da descrição, para caso se vocês quiserem ler, sei lá, eu vou deixar na descrição. Eu contei uma por uma, bem detalhadamente, eu li o texto e tal. O texto tava em inglês, eu traduzi, sei lá, se tem alguma falha, me desculpe, me perdoe, não foi erro meu. Então fiquem com o vídeo aí, já deixe seu gostei desde agora, se inscreva no canal se não for inscrito. E se possível, compartilhe com seus amigos e sei lá quem. Valeu. A primeira história é chama A Esposa que Foi Vista em Dois Lugares Diferentes. Galera, é o seguinte, eu vou ler a história do jeito que está escrito aqui. Eu vou deixar o link de cada uma na descrição, se vocês quiserem ler. Em uma noite, um homem e sua esposa retornaram para casa depois de jantar. Quando ele abriu a porta, viu sua esposa sentada na mesa do computador trabalhando, algo que ele costuma ver ao chegar ao trabalho. Só que dessa vez, ela estava entrando em casa com ele. Quando foram deitar, ele contou para ela que, de alguma forma inexplicável, a tinha visto sentada na mesa do computador mais cedo. Ela ficou séria e lhe disse que, quando abriu a porta, ela também viu a si mesma, sentada em frente ao computador. Bom, galera, o segundo é o casal que sonhou algo muito específico. Esta é uma história simples. Um cara namora uma moça chamada Susan há 2 anos. Uma noite, ele sonha que traiu Susan com sua ex-namorada. No sonho, enquanto ele transava com sua ex, via Susan olhando pela janela e chorando desesperada. Ele esqueceu o sonho, mas um tempo depois estava com Susan e ela lhe disse que tinha dito um sonho estranho recentemente. Ela descreveu exatamente o mesmo sonho que ele teve, mas do ponto de vista dela, olhando pela janela. A terceira história é o sonho que virou realidade. Com 15 anos, uma pessoa se lembra de ter tido um sonho no qual tudo estava escuro e ela ouviu uma voz. No sonho, ela ouvia sua mãe dizendo palavras de apoio como: "Você está indo bem e já passou". Ela não prestou muita atenção nisso, mas uns meses depois, seu brinco ficou preso na orelha e ela teve que ir ao hospital para removê-lo. Os médicos aplicaram um tipo de spray congelante na orelha que, acidentalmente, atingiu seu ouvido, alcançando o tímpano. Ela ficou inconsciente, mas ainda podia ouvir, e escutou sua mãe dizendo exatamente as mesmas coisas que ela tinha ouvido no sonho uns meses atrás. Quarta história: a mãe que estava em dois lugares. Um garoto e sua mãe estavam no quintal perto de casa, tirando fotos de carros antigos que estavam à venda. De repente, se ouviu um ruído no meio do mato e a mãe disse ao garoto para correr. Enquanto corria, ele ouviu um som de batida, como se alguém estivesse subindo nos carros. Ele chegou em casa em pânico, mas encontrou sua mãe placidamente sentada lendo o jornal. Depois de adulto, ele perguntou à mãe sobre o episódio. Ela recordava algo sobre os carros que estavam à venda, mas não se lembrava do incidente. A quinta história: o homem que perdeu 1 hora de sua vida. Um rapaz estava no carro com alguns amigos voltando de uma viagem. Seus pais ligaram para saber se ele estava longe, e ele respondeu que estaria em casa em meia hora. Logo depois, ele fez uma curva e viu o reflexo da lua cheia em um lago. A estrada estava deserta, não havia nenhum carro por perto, e de repente, tudo ficou escuro por um momento. Não havia luz no painel, os postes apagaram, até a música parou de tocar no rádio. Subitamente, a música voltou, tocando a primeira faixa do CD, e ele pôde ver um veículo sendo parado pela polícia logo à frente, apesar de que um pouco antes não havia ninguém perto. Ele presumiu que havia dormido por alguns segundos, mas logo depois, seu amigo que estava dirigindo também disse que achava que tinha dormido. Eles tiveram a mesma experiência, e além disso, o relógio mostrava que subitamente havia passado 1 hora. Para não entrar em pânico, os dois convenceram a si mesmo que o carro deveria ter sofrido alguma pane elétrica que reiniciou o relógio e tudo mais. Mas quando o rapaz chegou em casa meia hora depois, seus pais disseram que ele estava 1 hora atrasado. Até hoje ele não encontra explicações para aquele breve apagão e a hora perdida. Sexta história: o homem que teve uma rápida segunda vida. Um homem se lembra de trabalhar como vendedor em um mercado de peixes. Um dia ele levantou, se vestiu, tomou seu chá e foi ao porto comprar peixes. Sua rotina normal antes de vender peixe o dia todo. Falou com os amigos, fumou, contou seu dinheiro, pagou o aluguel da sua barraquinha, voltou para casa, jantou, relaxou e foi dormir. Na manhã seguinte, ele acordou pronto para voltar ao porto em busca de peixe fresco. Mas as coisas estavam diferentes. Ele estava na cama com sua mulher, e era sábado, por isso não tinha que trabalhar. Foi tudo um sonho. Ele é um homem casado que nunca trabalhou em um mercado de peixes, mas de alguma forma,
viveu a vida completamente diferente de um vendedor de peixes solteiro. E não tem ideia de como isso aconteceu. A sétima história, o boneco laranja que não queria ir embora. Uma pessoa se lembra que seu pai tinha um macaquinho de brinquedo. Ele gostava de provocar, dizendo que o macaquinho era seu filho preferido. Ele sempre fazia essa brincadeira, e a pessoa e seus irmãos entravam no jogo tentando roubar o macaquinho. Um dia, eles conseguiram roubar o macaquinho e rabiscaram ele com uma canetinha. Depois o jogaram no lixo. Eles riram. Quando o pai foi procurar o brinquedo, no final, o pai descobriu que eles tinham jogado o macaquinho no lixo. Alguns anos depois, agora com 17 anos, essa pessoa estava caminhando na rua em Toronto, quando viu um objeto laranja na calçada. Ela se aproximou e viu que era exatamente o mesmo macaquinho, com as marcas da canetinha e tudo. A pessoa ainda está impressionada e não consegue descobrir como isso aconteceu, já que o lixo doméstico é enviado para um local bem distante de Toronto. A oitava história. A mulher que se teletransportou. Um rapaz estava esperando o trem quando uma mulher com olhos distantes pediu dinheiro a ele. Ela disse que seu irmão estava no hospital e ela queria levar flores para ele. Pensando que ela podia ser viciada em drogas, o rapaz lhe deu $5, a contragosto, certo de que gastaria com o vício. Logo seu trem chegou e ele partiu. Enquanto o trem se distanciava, ele via pela janela a mulher pedindo dinheiro a outras pessoas para comprar rosas. O trem chegou à estação 15 minutos depois. Ele foi até o ponto de ônibus e, bem na hora, o coletivo chegou. Ele subiu e leu seu jornal durante 5 a 10 minutos. Depois o ônibus fez uma parada de rotina. As portas se abriram e adivinha quem subiu no ônibus? Exatamente a mesma mulher de antes, com uma dúzia de rosas na mão. Ela olhou diretamente para ele enquanto passava-se para se sentar. Ele não acreditava. Como era possível que ela tivesse tido tempo de pegar as rosas e chegar ali quando ele tinha pego o trem e enquanto ela ainda estava na estação? O mistério ficou sem solução e sem explicação prática. A nona história. A dúzia de ovos cozidos mágica. Um homem contou essa história de quando tomava café de manhã em um pequeno buffet que sua empresa oferecia todas as manhãs. A cozinha estava vazia e ele caminhou até a bandeja de cerâmica que continha 12 ovos recém-cozidos. Ele pegou um deles e foi até a lata de lixo para jogar fora a casca. Mas quando voltou, teve uma surpresa. Haviam 12 ovos na bandeja. Ninguém entrou na cozinha enquanto ele descascava o ovo. No entanto, aquele ovo quântico tinha reaparecido misteriosamente na bandeja. A décima e última história. O homem misterioso que era visto sentando em um banco todos os dias. Toda manhã, a caminho do trabalho, um homem passava pelo shopping center. Ele costumava ver um idoso que parecia esperar por alguém sentando em um banco. Era um homem de aparência normal, apesar de usar roupas que não estavam na moda, como boina, botas de cano alto e colete. Durante 4 anos, ele viu esse homem todas as manhãs, mas a pessoa que ele parecia esperar nunca chegava. Um dia, o homem conseguiu um novo emprego do outro lado da cidade. Após alguns dias no novo trabalho, ele saiu do metrô e, para sua surpresa, viu exatamente todas as o mesmo histórias chegaram ao final. Se vocês gostaram das histórias, deixem um like e se inscreva no canal. E se vocês quiserem mais disso ou se gostaram, comente nos comentários para me ter uma ideia de como foi, sei lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam. E até a próxima.